Olá! No programa de hoje da nossa série sobre jardinagem, nós vamos falar sobre vegetais. Vamos saber cada uma de suas partes e saber também da importância delas. Vamos conhecer os tipos de raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Cada uma destas partes do vegetal tem sua função. O jardineiro precisa entender como acontecem os mecanismos de cada uma das partes para dar melhores condições de desenvolvimento para a planta como um todo. Quer ver só um exemplo? A planta retira do solo os nutrientes e a água que ela precisa através das raízes. Se a gente souber qual a profundidade que as raízes de uma determinada planta adulta atinge, ficamos sabendo também até onde precisamos adubar a terra quando formos cultivar essa planta. Dessa forma, não desperdiçamos trabalho e adubo fazendo um buraco maior do que o necessário. Nem corremos o risco de fazê-lo pequeno demais, o que prejudica o desenvolvimento das raízes e de todo o vegetal. Os vegetais podem ter uma infinidade de tipos e formas, desde as microscópicas bactérias até as enormes árvores. E o que os identifica entre si é o fato deles produzirem seus próprios alimentos. As plantas são os únicos organismos que fazem isso. Um vegetal consegue transformar em alimento os nutrientes e a água que suga do solo através de reações químicas desencadeadas pela luz. Algumas plantas que enxergamos têm raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. As que tiverem tudo isso são chamadas de vegetais completos. É o exemplo da bergamotinha de jardim, da romã. A maioria dos vegetais, porém, não tem todas essas partes. A samambaia, por exemplo, não tem flores, nem frutos, nem sementes. Os musgos são formados apenas de caule e folhas. Esses vegetais são chamados de vegetais incompletos. E você sabe por que são assim? Alguns vegetais não são considerados completos por causa de sua estrutura morfológica. Exemplificando, vegetais superiores e vegetais inferiores. Vegetais superiores são árvores de grande porte, que possuem raiz, caule, folha, flor e frutos. E vegetais inferiores, a exemplo das samambaias e das cicas, são vegetais que não possuem flor, mas já possuem vasos condutores. Enfim, são algumas diferenças que poderiam ser citadas. Vamos começar a ver cada uma das partes que compõem os vegetais. A raiz, na maioria das vezes, está escondida embaixo da terra. A função dela é importantíssima para o vegetal. É responsável por fixar a planta e retirar da terra os nutrientes e a água que o vegetal precisa. Por isso, as raízes têm o formato de uma rede de pequenas mangueiras que sugam a terra. As raízes podem se adaptar às condições do ambiente em que vivem. A roseira, por exemplo, precisa de muita umidade para sobreviver. Por isso, suas raízes podem se espalhar mais para absorver água de uma área maior. Já as plantas que crescem na areia têm raízes mais curtas, porém em maior número para fixar melhor na terra. Geralmente, as plantas têm a raiz principal, que é maior, e as secundárias, que se ramificam a partir dela e são mais finas. Esse tipo de raiz é chamada pivotante. Nela, a raiz principal cresce verticalmente em direção ao solo, permitindo extrair alimentos e água em maiores profundidades. Outras plantas têm apenas as raízes secundárias, formando um emaranhado de fios que mais parecem uma cabeleira. Esse tipo de raiz é chamada de fasciculada. Sua principal característica é que ela explora o terreno à sua volta, absorvendo água e nutrientes de uma camada mais superficial do solo. É encontrada nas mudas de gramas e nas flores Amor Perfeito e 11 Horas. E existe ainda um outro tipo de raiz que produz uma espécie de batatinha, como essa aqui. Elas funcionam como uma reserva de nutrientes para a planta. Esse tipo de raiz é chamado de tuberosas e pode ser encontrada nas dálias, gladiolos e lírios. Todas essas raízes que falamos se desenvolvem na terra, que é a forma mais comum. Mas existem raízes
que podem se desenvolver na água e no ar. As raízes de plantas aquáticas, além de absorverem os nutrientes, apresentam pequenos buracos que armazenam ar e permitem que a planta flutue. Outra raiz diferente é a das plantas parasitas, que são aquelas que se alimentam dos nutrientes produzidos por outras plantas. As suas raízes crescem sobre o caule das vítimas e penetram nele, retirando a seiva que precisam para sobreviver. A planta parasita, basicamente, é uma planta que deve ser removida da planta hospedeira. Por quê? Porque ela utiliza o hospedeiro como substrato para retirar substâncias nutritivas para o seu desenvolvimento. Então ela sempre deve ser removida. Nós temos um exemplo clássico na agricultura, na ecologia, que é da figueira mata-pau, Cousapua, que utiliza o butiazeiro como substrato até matá-lo. Após enraizar-se no solo, ela termina com o butiazeiro. Depois das raízes, temos o caule. E quando falamos de caule, lembramos logo de troncos grossos de árvores. Mas existem vários tipos de caules. Pode não parecer, mas a batata também é um caule. Os caules servem para sustentar as folhas, flores e frutos, e para transportar os materiais absorvidos do solo até as folhas. Dentro dele, existem inúmeros canais por onde circulam a água e os sais minerais e a seiva. Da mesma forma que as raízes, os caules também podem variar bastante sua forma. Alguns, por exemplo, não sustentam verticalmente a planta e precisam do apoio de estacas ou qualquer outro suporte. São as plantas trepadeiras. À medida que crescem, vão se fixando em muros, cercas ou estacas. As trepadeiras podem ser de grande utilidade para o jardineiro. Elas produzem um efeito visual muito bonito e podem ser plantadas em canteiros rasos, sem grande profundidade de solos. Suas raízes são superficiais, gostam de bastante umidade e de sombra. Por outro lado, suas folhas são abundantes e gostam de muita luz. As trepadeiras podem recobrir muros e paredes, tornando o jardim mais agradável. O bungaville, a alamanda, a era, a jiboia e o maracujá são exemplos de trepadeiras que se dão muito bem em jardins. Outro tipo de caule diferente é o bulbo, que é formado por camadas superpostas. Os bulbos, quando enterrados, dão origem a uma nova planta. Esse tipo de caule é encontrado na açucena, nos jacintos e na excêntrica tulipa. Essas plantas podem se dar bem quando cultivadas em vasos ou floreiras. E como o bulbo tem a capacidade de armazenar água no seu interior, a planta não precisa ser aguada com muita frequência. Os espinhos são órgãos pontudos e finos que ficam profundamente presos ao caule. Eles servem de proteção para as plantas. Uma forma bastante diferente de caule são aqueles prolongamentos enrolados que servem para fixar o vegetal em suportes, as chamadas gavinhas. E quem poderia dizer que uma pequena folha como essa ocorrem tantas reações químicas? Pois é isso aí. A água e os sais minerais do solo, o gás carbônico do ar e a luz do sol, sobre um pigmento verde chamado clorofila, são os ingredientes necessários para a reação que garante a alimentação dos vegetais. Nas folhas, acontece a respiração e a transpiração da planta através de poros microscópicos e que precisam estar limpos e desobstruídos. A fuligem pode obstruir esses pequenos poros. Por isso é importante que em locais muito poluídos, as folhas sejam limpas periodicamente com um pano. A folha, geralmente, tem uma parte achatada e plana, onde ocorre a respiração e a transpiração, que se chama limbo. A haste, que liga a parte plana ao caule, é chamada de pecíolo. Além dessas duas partes, tem também a bainha, que é esta extremidade mais larga, que liga o pecíolo ao caule. As folhas podem se modificar para se adaptarem melhor ao ambiente. No caso do cactus, as folhas se transformam em espinhos para evitar
a perda de água e a transpiração excessiva. E você sabia que as plantas podem se mover? Bem, não é que elas saiam caminhando por aí, é claro. O que se move são algumas partes da planta. Para absorver maior quantidade de luz, as folhas e caules podem se voltar para o lado mais iluminado. O movimento é bastante lento, mas pode ser observado depois de alguns dias. Esse movimento acaba concentrando a maioria das folhas e flores apenas de um lado, entortando a planta. Nos vasos, o jardineiro pode evitar isso, girando-os periodicamente para que todas as folhas recebam a mesma quantidade de luz. E para que servem as flores? Só para embelezar os jardins? Não é só por isso. As flores também são uma das responsáveis pela reprodução dos vegetais. Muitas vezes são de cores vivas e perfumadas para atrair pássaros e insetos. Estes animais, que pulam de uma flor para outra, carregam junto o pólen e ajudam na fecundação das plantas. O vento, a água e o homem são outros agentes que ajudam na polinização das plantas. Para que se formem flores bonitas e vistosas, o jardineiro sempre precisa cuidar para que exista umidade na terra. É preciso também que as plantas que dão flores recebam luz solar e calor. Muitas vezes, deve-se podar as plantas mais altas que impedem a penetração dos raios de sol. O fruto é a parte do vegetal que se desenvolve depois que a flor é fecundada. Depois de maduros, são ricos em vitaminas e servem para a alimentação do homem. A semente é o órgão de propagação de grande parte das plantas. Mas nem todas elas se desenvolvem dentro do fruto. Algumas sementes se desenvolvem sem proteção, como é o caso do caju e do morango. Quando encontra condições favoráveis de temperatura e de umidade, a semente começa a germinar. Primeiro incha pela entrada de água e tem a casca rompida. Em seguida, o embrião, que começa a se desenvolver dentro da semente, sai procurando o solo. Essa parte vai se transformar na raiz do novo vegetal. O nosso programa de hoje está terminando. No próximo programa, vamos falar sobre os tipos de solos. Afinal, o jardineiro precisa conhecer todos os tipos de solos que existem e identificá-los. Por isso, não perca o nosso próximo encontro. Até lá!